A paz do Senhor, amém? Hoje é a aula 15 do curso de Casais e Família, Re ou Construindo, né? Da Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade, onde o pastor é o meu esposo, João Cunha. Mas quem dá as aulas sou eu. Essas aulas foram me dadas durante a madrugada, né? Durante madrugadas de oração, né? Não dou essas aulas porque o meu casamento é uma maravilha, ou minha vida é uma maravilha, ou minha família anda de asas, né? Nós fomos aprendendo com os nossos erros, Deus foi me ensinando, eu fui aprendendo, eu busco viver a palavra de Deus, eu não me empenho muito em pregar no microfone, não chamo isso de ministério. Eu chamo de ministério ganhar almas para Jesus, direcionar principalmente crianças e jovens, que a minha paixão mesmo é o ministério infantil, é jovens, né? Mas essa aula, ela foi feita para adultos, foi adaptada para jovens, porque alguns jovens quiseram fazer, né? Então, o próprio Espírito Santo vai me direcionando. E essa é a aula sobre avareza, né? E tem uma observaçãozinha nessa aula que está escrita assim: o objetivo desse curso é avaliar nós mesmos. Se tem alguém próximo a você avarento, ore por ele. Nós já tivemos muitos problemas com essa aula porque as pessoas não conseguem entender que essa aula de curso de casais, eu falo, pastora, não é aula de cursos de casais? Sim, é para casais, mas não é para avaliar o meu marido, é para avaliar eu, a Márcia. Eu vou mudar. Minha maior luta não é contra o meu marido, a minha maior luta não é contra o meu irmão, a minha maior luta não é contra o pastor, minha maior luta não é nem contra potestade, nem contra demônio. Isso sai em nome de Jesus. A minha maior luta é a mudança do meu caráter. E isso é todos os dias, né? Ai, meu cabelo tá horrível, gente. Que horror. Mas enfim, não foca no meu cabelo, nem nesse óculos. Foca na aula. A aula, ela fala sobre a avareza. Não é para, vou botar nos comentários, pastor, o que eu acho, o que eu penso. Não gostei. Tá bom, irmão, não gostei. Siga em frente. Eu sou igual a Jesus, eu prego e vou andando, eu prego e vou andando, eu prego e vou andando, né? Eu vou falando e vou andando. Se você prestar atenção, Jesus só para dar atenção a quem está buscando a atenção dele, né? Porque esse é um dos maiores problemas. Nós estamos vivendo na era de Mamon, onde o amor ao dinheiro tem corrompido muitos corações. Pessoas não conseguem mais comprar uma cesta básica, ajudar um irmão. As pessoas veem a necessidade do outro, sabe que está precisando de um emprego, sabe? Muitas vezes a pessoa às vezes tem uma empresa, né? Foi criado, Deus criou o cargo de governador no Egito para colocar José trabalhando lá. Então, às vezes eu tenho uma empresa, eu posso criar um cargo para ajudar um amigo meu. Não, mas isso dá muito trabalho. Ajudar as pessoas realmente dá trabalho, né? Jesus teve que sair do trono dele, vestir esse corpo aqui, ó, que se estraga, né? Trocar as vestes dele de rei, tirar a coroa dele de rei, ser humilhado aqui, ser maltratado, ser cuspido, ser negado, ser... Nossa, dá para ficar falando tudo que Jesus passou e no final ter sido crucificado. Ajudar os outros realmente dá trabalho. Mas no final das contas a gente vê alguma coisa ressuscitando, alguém ressuscitando, um sonho ressuscitando, uma pessoa ressuscitando. E muitas vezes, para ajudar uma pessoa, eu vou precisar, assim, meter a mão no meu bolso. Eu vou precisar, assim, negar a mamon, negar a mim mesmo e dar valor mais a Deus. Porque não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que está próximo de mim, né? E essa aula não é para avaliar os outros. Eu estou tendo muito problema com essa aula. Inclusive, parei até de dar um tempo, de tanto, já teve gente me afrontando. Meu celular é cheio de pessoas que me bloquearam porque elas só querem ouvir o que lhe agrada. E eu não estou aqui para agradar o homem. Eu não fui chamada para puxar a sacola, eu acho meio estranho o outro termo, puxar sacola de ninguém. Eu não fui chamada para bajular. Eu fui chamada para falar a verdade. Verdade com amor. Não vim aqui para maltratar ninguém, para bandar ninguém, para derrubar ninguém, para cair. A palavra que eu trago é para a pessoa ficar de pé, é para a pessoa se levantar, é para haver uma mudança de caráter. E eu estou lutando, a minha maior luta, se a pessoa quer mudar o caráter, isso é problema dela. Eu estou aqui para ajudar, porque eu estou mais preocupada comigo mesmo e com a minha casa, com a minha família. Amém?
Então vamos começar essa aula. Essa é a aula 15, né? E vamos estar em Efésios, capítulo 4, versículo 21, está escrito assim: se é o que tendes ouvido e neles foste ensinado, se é o que tendes ouvido, você tem ouvido? Você tem realmente escutado? E nele foste ensinado, você foi ensinado? Como está a verdade em Jesus? Ou seja, o que você tem ouvido e o que tem lhe ensinado é a verdade de Jesus? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4, 21, 22. Nessa palavra fica bem claro. Isso aqui, o velho homem, isso aqui vai se corrompendo. Estamos cada dia mais próximo da vinda de Cristo. Vai ficar cada dia mais difícil. O errado vai parecer cada dia mais certo. Então tome cuidado. Você não é todo mundo. Você tem que se destacar como a mulher do fluxo de sangue no meio dessa multidão. Você tem que se destacar como cego do Jericó no meio dessa multidão. São pessoas que fizeram Jesus parar. Porque o resto estava acompanhando Jesus, mas não estavam fazendo Jesus parar. Não estavam fazendo Jesus prestar atenção. Então você tem que se destacar no meio dessa multidão. Você tem que fazer Jesus parar para te ouvir. E como é que é isso? Naquilo que você, se é que tem desouvido, tem ouvido? Será que realmente você tem ouvido? Porque escutar é quando eu escuto, né? Mas eu, como diz a minha mãe, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Mas ouvir eu trago para o coração. Aquilo que foi ensinado. E nele foi ensinado em quem? Em Jesus. Amém? O que é a avareza? Sinônimo, não foi tirado da Bíblia, foi tirado do dicionário. Avareza ou sovinice, né? Ser chamado de sovina é a pior coisa que tem. Avareza ou sovinice é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recurso. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, mão de vaca, unha de fome ou muquirana. É um dos 7 pecados capitais, conforme o catolicismo. Tem um número aqui que eu não sei direito o que é CIC, número, é um código, né? CIC, número 1866. Faz tempo que eu não dou essa aula, eu vou procurar relembrar de onde foi que isso aqui veio. Representando o medo de perder algo que possui. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado com seus pertences. É uma pessoa egoísta. Prefere abrir mão do que tem menos valor e preservar o que é mais valioso. Acha que perder algo pode ser um desastre. Calma, gente, que isso aqui não são minhas palavras, não, tá? Uma pessoa avarenta e relutante em gastar dinheiro, muitas vezes a ponto de renunciar até mesmo confortos básicos e algumas necessidades. No cristianismo, o pecado capital, a avareza, não tem um significado real de avareza. O pecado avareza, na verdade, é a ganância, que foi traduzido de forma errada para o português como avareza. Uma pessoa avarenta acha que tudo e todos querem seus valores materiais ou financeiros. Nada é verdadeiro, tudo é interesse em suas posses. Você consegue perceber? Isso aqui foi tirado de um dicionário. Acho que parando aqui já estava de bom tamanho. Quem é que esse mão de vaca? Que medo é esse, né? Márcia, pastora Márcia, fui fazer visita em lares de pessoas ricas que comiam mal, que a casa estava caindo aos pedaços, que seus filhos passavam necessidade porque amavam mais o dinheiro. Entenda-se, não é normal, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 9 e 11, está assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que,
dizendo se irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Tem muita gente que confunde. Aqui Paulo deixa claro que você pode sentar sim com um pecador, mas se esse pecador se diz irmão e pratica os pecados sabendo que é errado, Paulo está dizendo, não sente com eles. Não sente com aquele que se prostitui, com aquele que bebe demais, com aquele que, né, come demais. E aqui Deus vem falando de avareza, é isso. Paulo vem falando, Paulo tomado pelo Espírito Santo de Deus, vem falando que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Não são palavras minhas, irmão. São palavras de Deus. Deus está falando que na casa dele não entra avarento. Por quê? Porque eu preciso me libertar da avareza. Isso é muito sério. Há graus de avareza. Existem pessoas muito avarentas, meio avarenta, e pessoas que não são avarentas, mas têm controle, administram o dinheiro. Esse é o certo. Essas já são palavras minhas, né? Mateus 25, 21. Esse grau de avareza é o seguinte, existem pessoas que são muito avarentas. Nós já tivemos pessoas na igreja, irmão, que misericórdia, não ofertavam, não dizimavam, vendo a necessidade, vendo que a igreja estava cheia, implicava com as cestas básicas que nós dávamos, pessoa com salário muito bom, meu irmão. O João queria botar um ar-condicionado. Não acho legal botar ar-condicionado. Não queria ver a igreja prosperar, reclamava de tudo. E a sua família não era cristã. E a sua família veio até aqui em casa para dizer que ele reclamava da gente passar a sacolinha pedindo oferta. Como uma pessoa que não dizima, que não oferta, que não ajuda em nada, que não ajuda os seus irmãos, que nunca deu uma cesta básica, ganhando muito bem, porque é funcionário público, né, congregando na nossa igreja, inclusive o João diversas vezes foi buscar de carro por estar doente. O João pegava o carrinho dele velho, nunca perguntou, pastor, o senhor está desempregado, precisa botar um dinheiro na gasolina? O João nunca pediu, foi e voltou. Como uma pessoa dessa pode falar ainda mal da igreja, mal dos seus pastores? Era uma pessoa que estava na igreja há mais de 40 anos, mas não sofreu o processo de libertação. Deus está falando que é necessário quebrar padrão. É a palavra que Deus me deu hoje para pregar. É necessário quebrar padrão familiar. É necessário quebrar padrão. É necessário entrar na casa do Senhor e deixar ser lavado pelo sangue. Não posso continuar convivendo dentro da casa do Senhor e continuar da mesma maneira. Eu não quero saber o que o pastor está falando, o pastor fala bobagem. Confere na Bíblia. Se estiver escrito na Bíblia, não foi o pastor que falou, foi Deus. E isso é muito sério. Disso depende a minha salvação. Deus está dizendo, os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Esse é o avarento, é o muito avarento. Sua família passa necessidade, né? Engraçado que essa pessoa, ela compra bebida, é cristã também. Então não é uma pessoa que bebe, que já bateu de frente com a gente também, por conta que a gente prega, eu mostro na Bíblia. Eu tenho aí 3 pregações aí, né, umas mais antigas, mas se complementam, né, igual os evangelhos se completam, que eu provo na Bíblia que beber é pecado. Bota lá, eu provo na Bíblia que beber é pecado, pastora Márcia M. Cunha, e eu mostro na Bíblia que beber é pecado, porque o Espírito Santo me mostrou, e eu não estou aqui para escutar Deus falar, eu estou aqui para ouvir Deus falar. Eu tenho que trazer para o meu coração, porque eu quero ir para o céu, e eu quero levar minha família comigo. Se eu estou trilhando outro caminho, minha filha está na igreja agora, na aula dominical, né? A aula dominical na nossa igreja mais tarde. Só que ela tá sentindo esse desejo de estar. Glória a Deus por isso. Não mandei ela ir. Foi sozinha. Não empurrei ela aí. O evangelho que eu prego, eu vivo dentro da minha casa. É esse evangelho que meus filhos precisam ver em mim. Então, eles vendo em mim, eles vão notar. Eu preciso mudar. Eu preciso ver essa diferença. Em Mateus 25, 21 tá assim. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Gozo significa alegria. Entra na alegria do Senhor. Aqui 2 palavras em Mateus, está em Lucas 16, 10 e Mateus 26, 21,
onde Deus fala que se você for fiel no pouco, Ele não está falando só de dinheiro, não. Porque muitas vezes somos avarentos com o tempo do Senhor. Ah, hoje eu não vou para a igreja, mas passamos um tempão no baile, passamos um tempão no trabalho, passamos um tempão na escola. Mas o tempo da igreja nós somos avarentos. Se o culto passou, é 1 hora de culto, irmão. Falaram para mim, começava às 7h30, 8h30, acaba. Se chegar até 9h30, caramba. E olha o que Deus fala, não se apresse a sair da minha presença. E o povo reclamando que o culto está demorando. Ou seja, sendo avarento com o tempo para o Senhor. Sendo avarento com a adoração ao Senhor. Isso é muito sério, irmão. Não é só de dinheiro que está se falando, não. Cada dia está se reduzindo o tempo de adoração. Ontem mataram um rapaz ali na praça. Normal, virou normal. Virou normal. Você ouvir, você vê crentes cristãos, homens correndo sem camisa na praça, porque tá cada dia ficando, as pessoas estão ficando mais nuas, estão andando cada dia mais sem roupa, tá normal, tá tudo normal. Por quê? Porque o meu tempo na igreja, onde eu aprendo a palavra, está sendo reduzido. Eu estou sendo avarenta com o tempo de adoração, eu estou sendo avarenta com o tempo de aprendizado, eu estou sendo avarenta com o tempo de ler Bíblia, eu estou roubando o tempo do Senhor. Os avarentos, põe isso no teu coração. Essa palavra não é da pastora Márcia, nem foi tirada do dicionário. Essa palavra foi tirada da palavra de Deus, o dono da casa. Existe uma nova terra, existe um reino. Nós estamos sendo preparados para morar com Deus. Não sei se aqui na terra, não sei se um novo céu, né? Mas já haverá um novo céu, uma nova terra. Não sei se vai descer no céu, vai outro planeta, ou se vai ser no céu, não sei. Homem nenhum sabe a resposta disso, tá? Cada um tá com a sua teoria, né? Ah, eu acho que uma galera vai todo mundo morar no céu, acabou, vai todo mundo ficar no céu. E tem a galera, da qual eu faço parte, não me bata, por favor, que vai sim, porque eu não consigo ver Deus botando a mão na cabeça falando, queria tanto construir uma galáxia, planetas, queria tanto, o homem não deixou, não consigo ver Deus sendo frustrado pelo homem. Ele é Deus, nós somos seres humanos. E o sonho de Deus foi fazer um planeta onde o povo dele morasse, vivesse em paz, comesse do bom, do melhor, vivesse em harmonia. Eu não consigo ver ninguém frustrando os planos de Deus. Ninguém tem esse poder, ele é Deus. Então, mas não interessa se vamos todo mundo morar no céu. A palavra correta é, vamos morar com Deus. Nós estamos sendo preparados para morar com Deus. E ei, Deus está falando, o avarento não vai entrar na minha casa. Tá um monte de passagem na Bíblia, irmão. Avarento não entra na casa de Deus. Então vamos parar para refletir. Esse curso não é para eu corrigir minha esposa, para corrigir meus filhos, para corrigir meu vizinho, para corrigir meu pastor. Não é. Esse curso é para olhar para dentro de mim e me refletir sobre mim, porque quando eu mudo, o meu ambiente ao meu redor vai mudar também. Acabei de falar, minha filha vai para a igreja sem eu ficar mandando, irmão. Fui lá na igreja do meu primeiro pastor que eu amo muito, pastor Maurício, ele lá do altar, ele falou, Márcia, até fim, teve aqui domingo, olha, é a minha filha que ainda está desviada, foi sozinha para a igreja, por quê? Porque é o evangelho que eu prego aqui, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, eu preciso mudar, é a mim. Mudando a mim, o meu redor vai mudar junto comigo, irmão. O meu ambiente vai melhorar. Sintomas do avarento, né? Irmã Márcia falando agora. Não dão presente. Essas são coisas que eu observei, porque Deus me pega, irmão. Eu vejo os outros batendo um monte. Quero ser profeta, irmão. Quer nada, rapaz. Tu vai apanhar pra caramba pra entender o que Deus está falando. Pra Deus fazer você falar de algo, você vai ter que sentir na pele, tu vai apanhar muito. Eu já apanhei muito nessa vida, para poder hoje estar pregando a palavra do Senhor. Então, são coisas que Deus me colocou em ambientes, Deus abriu minha audição, abriu meus olhos para eu ver, para eu ouvir, para eu aprender, para eu entender. Então, são minhas palavras, sim, mas baseadas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Sintomas do avarento: não dão presente. Você reconhece o avarento. Então, sinais. Você vai reconhecer se uma pessoa é avarenta. Você que é jovem, começou a namorar um rapaz, começou a namorar uma menina, né? Você fez umas amizades, está vendo uma pessoa, né? Tem amigo que é igual parasita, te suga, né? E você não é beneficiado em nada. Não estou falando que a gente vai ser amigo de alguém e receber algum benefício, né? Mas existem pessoas que não vieram da parte de Deus na tua vida. E o Espírito Santo quer tirar. Então não fica chorando quando ele tirar, não, meu irmão. Não chora, não. Deixa Deus trabalhar. Amém? Então vamos observar, né? Mas
observar mais a nós. Hoje você pode observar mais a nós, mas dá para identificar outras pessoas. Claro que você não vai lá bater boca com elas. Você vai tentar mudar você. Você mudando você, você muda o teu ambiente. Sintomas do avarento, ele não dá presente. Você dá presente para os seus filhos? Você dá presente para sua esposa, para o seu marido? Você dá presente para sua família? Você costuma separar um dinheirinho para dar um presente? Poxa, pastor, mas eu sou pobre pra caramba. Irmão, tem coisas. Outro dia eu fiz aqui um bolinho. Eu pensei assim, o que eu vou dar para Maria? Tô durinha, missionária Maria. O que eu posso dar para ela? Aí eu lembrei que ela vive me enchendo a paciência, que ela ama minha pizza de sardinha. Aí eu falei, então tá. Vou fazer no final do culto um bolinho para ela, né? Eu gosto. E olha que eu já perdi membro pra caramba. Mas eu gosto. Eu fui ter o meu primeiro bolo aos 15 anos de idade, irmão. Um bolinho de buraco, né? Quando descobriram que nunca ninguém tinha batido parabéns pra mim, né? Eu tava morando lá, Vilar dos Teles, no meio do mato, no meio do nada, uma pobreza, um barraco de madeira na casa dos outros. E a minha amiga da Imar, ela foi e comentou, falou, Márcia, você nunca teve um bolo, nunca ninguém bateu parabéns. Eu falei, não. Aí a mãe dela fez um bolinho, olha que a gente morava num lugar que é cheio de crianças, a gente pegava o leite, que já aguado, ainda tacava mais água com açúcar. É, gente, existe gente pobre sim. Deus não me levantou para pastor à toa não, irmão. Já vi muita coisa nessa vida. Boa que tava, eu com 15 anos. Aquilo me agoniava, eu trabalhava, dava todo o meu dinheiro lá. Todo o meu dinheiro lá, não comprava nem roupa. Aquilo me agoniava ver aquelas crianças bebendo leite aguado com mais água, um pouco de açúcar. Passava o dia com aquela mamadeira podre, com aquele bico podre, né? Uma barriga enorme, que hoje eu sei que é verme, com 15 anos eu não entendia. Secos, parecia que eu tava na África. Chão de barro, tá? Barraco de madeira, chão de barro. Entrava água, a gente acordava no meio da madrugada, desse jeito. Até esqueci o que eu tava falando. E essa senhora, ela fez um bolinho desse, um buraquinho. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão assim. Então, uma palavra que Deus me deu é sobre o abraço. Eu vou estar tentando falar hoje à noite. Eu não estava acostumada com gesto de amor e carinho. Eu saí correndo. Ninguém entendeu, nem eu entendia por que eu saí correndo pelo meio da rua, fugindo do bolo. Eu não estava acostumada com amor. Um bolinho, gente. Um gesto de amor tão grande que chegou a me assustar. Você pode fazer algo por alguém. Aí aqui na igreja, eu costumo, no dia do aniversário das pessoas, né? Eu tenho lá a minha listinha, fazer o bolo para os aniversariantes do mês, porque alguém um dia fez um bolo para mim, né? E fiz a bendita pizza de sardinha e vi ela comer com alegria. Então, uma bobeirinha que você faz para alguém, você não vai gastar às vezes muito não. Pensa, Senhor, pede o Espírito Santo, ele é fiel, ele é muito fiel. Senhor, eu tô sem dinheiro. Aí ou ele te dá dinheiro ou ele te dá uma estratégia, mas deixa dele fazer do jeito que ele quer. Porque por mim, ele me dava logo 50 mil hoje, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu tô esperando ele fazer do jeito que ele quer. Pega o que Deus te dá, que Deus coloca na tua mão e divide. Lá em Eclesiastes fala, se não me engano, é no capítulo 11, reparte com 7, até com 8. Porque tu não sabes os dias de amanhã. Depois de muito dia, acharás, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta para a tua mão. Vai repartindo hoje, que amanhã tem retorno na tua vida. Deus está falando, Deus é fiel. Então, eles não dão presentes, né? Ou, primeiro sinal, não dão presente. Segundo sinal, ou dão somente presente barato, tendo condições de dar um melhor. Ou dão um presente e tomam toda hora. Então, são 3 sinais aqui. Ou eles não dão presente, ou eles dão presente barato, mas isso estou falando de pessoas que têm uma situação financeira que ganham bem, que poderiam dar. Tipo assim, eu posso dar um celular brincando, que não vai me doer a alma, não vai me fazer falta. Eu não vou ficar acordado no meio da noite. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Sabe? Tem gente que perde o celular hoje, irmão. Daqui a menos de meia hora já tá com o outro na mão. Eu não sei, eu não conheço muito bem essa realidade, não. Mas eu sei que tem. E elas pegam e compram uma caixinha de bombom, uma bobeirinha, um grampinho de cabelo. Então, esse é um avarento, tá? Ou, o pior, entenda-se que eu estive nesses ambientes, passei por essas situações, aprendi na pele, vi, ouvi, senti na pele. Tem gente que te dá presente e toma de volta. Esse cara também é avarento. Às vezes ele te dá um celular, daqui a pouco ele toma, daqui a pouco te dá de novo.
toma. Te dá uma roupa, daqui a pouco ele toma. Isso também é avarento. Então tem 3 sinais aqui. O outro, quando dão algum dinheiro ou presente para alguém, costumam ficar falando com outras pessoas que deu. Esse é o 4º sinal do avarento. Isso é para avaliar nós mesmos, amém? E amigos que Deus quer tirar da nossa vida também, amém? Eles dão algum dinheiro, presente para alguém, mas eles falam para todo mundo. Eles não conseguem viver a palavra de Deus que fala, olha, dá com a tua mão. Eu não sei muito bem direita e esquerda. Eu faço assim, direita, esquerda. Aí nem na Bíblia eu sei se dá com a tua mão direita ou com a esquerda, não sei. Eu sei que na Bíblia está escrito, dá com uma mão e não deixa a outra ver. Quando eu era criança, que minha mãe me dava um dinheirinho para eu dar para um morador de rua, né? Aí eu pegava e escondia a outra mão. Eu criança, estava vivendo a palavra de Deus. Para minha outra mão não ver o que a minha mão estava vendo. Deus hoje está nos chamando para ser igual uma criança, irmão. Eu não entendia direito. Mas eu escondia a minha mão para outra, né? Eu escondia para não ver o que essa estava fazendo. Então Deus está te falando isso. Dá presente. Tá vendo que uma pessoa está precisando de uma cesta básica? Dá e tenta não falar. Porque se você não consegue explanar isso, irmão, é porque você é avarento. Eu escutei um irmão da igreja falando, que palhaçada de vocês crentes, vocês fazem um evangelismo de rua, dá comida para morador, aí filma, bota no Facebook, bota no Instagram. Infelizmente é algo que nós precisamos fazer, eu não tinha esse entendimento, né? Precisamos fazer por quê? Para que as pessoas vejam que entrou algum dinheiro, né? Às vezes a pessoa dá R$100, dá uma cesta básica e a gente não mostra a pessoa que está dando. Aí a pessoa acha que o pastor comeu, que o pastor ficou. É triste isso. A gente, infelizmente, a gente tem que filmar, né? E eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Eu acho que expõe muito a pessoa que está recebendo. É muito humilhante você tá recebendo uma cesta básica, é muito humilhante você tá no fundo de um poço, né? Mas e aí fica é horrível. Sinceramente, a maior parte do tempo eu não filmo. A maior parte do tempo eu não filmo o que eu faço. Mas de vez em quando eu falo porque as pessoas querem saber para onde foi o dinheiro. Será que o pastor pegou? Será que a pastora comeu? Né? Então a gente, até para ajudar os outros. Eu preferia, sinceramente, do fundo do meu coração, não estou aqui ensinando Deus a trabalhar, que Deus me desse um dinheiro bem grande e eu não tivesse que dar satisfação para ninguém. Porque do meu eu tenho tirado, do meu esposo tem tirado, da minha casa, da minha família, minha irmã todo dia me dá R$100 para a igreja. Ela tem a igreja dela, que ela mora lá na Penha, lá em Olaria, mas todo mês ela me dá R$100 para que eu venha ajudar outras pessoas. E ela não comenta com ninguém, irmão. Tu tá entendendo? Eu nem preciso ficar dando satisfação. Esse é o certo, entendeu? Então você reconhece. Você acha que é o 4º sinal, né? Olha a palavra que eu citei agora, para você ver que vem da parte de Deus. Eclesiastes 11, 1, 2. Faz tempo que eu não dou essa aula, faz tempo que eu não pego essa apostila. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Palavra de Deus. 5º sinal, se não me engano, não consegue pagar o que é justo por um trabalho. Exemplo, eu botei um exemplo aqui. Sabe que um trabalho que pediram para fazer vale R$1.000, mas não consegue pagar isso, que seria o justo, paga sempre bem menos. Tipo uma faxina. Coloca, a pessoa tem condições de pagar, né? Primeiro eu acho o seguinte, só coloca uma pessoa para trabalhar dentro de casa, faxineira, quem tem condições de pagar, pelo amor de Deus, gente. Porque essa pessoa tem família. Eu sustentei a minha casa, eu criei meus filhos fazendo faxina, irmão. É um trabalho muito pesado. Minhas pernas ficaram grossas, cada variz desse tamanho, de ficar o dia inteiro em pé trabalhando, né? Com dor nas costas, dor nos braços, cansaço físico, cansaço mental. Aí tu chega, tu pega aquele dinheiro, tu ainda vai pagar, no meu caso, pagar a menina que tomou conta dos meus filhos, tirar o dinheiro da passagem. A maioria das minhas faxinas, meus patrões trabalhavam fora, né? E eu não recebia o suficiente. Aí quando ficava com aquele pinguinho, exausta, cansada com aquele pinguinho. Então pague o que é justo. Minha filha chegou da igreja. Vamos lá, já falei, né? Observação, ou seja, não paga o que é justo, tá? Observação, o avarento, ele tem condições de pagar, mas como diz o mundo, choram miséria o tempo todo. Então é algo que você vai prestar atenção. O avarento, ele chora miséria o tempo todo. Nós tivemos cara, a igreja aqui, tá?
Eu costumo dizer aqui que a gente pode dar o testemunho sem nome e endereço. Então, eu vou deixar bem claro uma coisa. A igreja aqui, eu comecei a apacentar desde os meus 18 anos. Eu estava aqui revendo desde os 18 anos que eu apacento sem Cristo. Ou seja, só o Espírito Santo me direcionando. Mas a igreja aqui começou em 2008, quando eu aceitei Jesus. Começou a vir pessoas, mas a igreja mesmo se estabeleceu no meu quintal desde 2010. Então, nós já tivemos um membro que só miséria. O cara andava de carrão, tinha moto, casa própria, que chorava miséria o tempo todo. Então, esse é um tipo de avarento. A pessoa chora miséria, a pessoa não dizima, ele não dizimava, ele não ofertava, ele não dava 1 quilo de arroz. Porque ele estava desempregado. O cara com a barriga desse tamanho, ou seja, comendo bem pra caramba. Então, essa também é uma característica do avarento. Eu vou estar parando essa aula aqui e gravando depois